Esperaremos agora no conselho da Santa Palavra. Deus seja louvado. Amém. Bendito é o Senhor. Irmão Moisés, o senhor lhe dá a palavra. Serve a Deus. Irmão João, dá a palavra, irmão João. Irmão Sidney, o senhor lhe dá a palavra, irmão Sidney. Serve a Deus, anciãs, já falei bastante. Se eu dar para os irmãos no ponto da palavra, serve ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Vamos ler com a ajuda de Deus, a palavra do Senhor que se encontra no livro de Jó, no capítulo 6. Vamos ler com a ajuda de Deus. Jó, capítulo 6, disse assim a Sagrada Escritura. Então Jó respondeu e disse: Ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o vento montes, o jumento monteis junto à relva, ou beberá o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? E porventura a minha força, a força da pedra? Ou é do cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou em todo o auxílio eficaz. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram como um ribeiro, como a torrente de ribeiros que passam, que estão encobertos com geada e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem, com o calor se desfazem e em se aquentando desaparecem do seu lugar, desviam-se as paredes dos seus caminhos sob o vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sebá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundem. Agora sois semelhantes a eles, visto o terror e temestes. Disse eu: dai-me ou oferecei-me a vossa fazenda presentes. Ou livrai-me da mão do opressor, ou redimi-me das mãos do tirano. Ensinai-me e eu me calarei,
e dar-me a entender em que errei. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição. Porventura buscareis palavras para me repreenderes, visto que as razões do desespero são como o vento. Mas antes lançais sorte sobre o órfão e especulais como o vosso amigo. Agora pois sois servidos, olhai para mim e vede, se minto em vossa presença. Voltai, pois não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua, ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Esses versos, irmãos. Amém. Meu Deus, aleluia. Bendito. Prezados irmãos, aqui está a palavra que Deus nos manda nesta noite. Irmãos, vendo aqui Jó no momento da sua grande aflição, irmãos, pois ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Irmãos, ele era um homem justo, que viveu justamente na presença de Deus. Ele e também os seus filhos, irmãos. E seus filhos, vemos aqui, irmãos, que viviam uma vida santa também. Irmãos, vemos uma vida muito parecida à vida dos hebreus. Irmãos, uma vida muito semelhante como viviam entre famílias. Irmãos, festas nas casas das famílias, reunindo-se para comer, para beber, para festejar entre eles. Irmãos, mas tudo dentro de um conforme, como nós entendemos aqui na palavra. Porque nós reunirmos com as nossas casas, nossas famílias, não é pecado, irmãos, é uma boa coisa. Sempre que podemos fazer, reunir com nossos filhos, se é possível, se tem uma condição, é uma coisa boa, todos nós temos prazer. E nos ensina isso também a santa palavra do Senhor. Irmãos, e Jó estava numa situação de grande dificuldade, porque ele havia servido o Senhor, ele havia guardado a palavra do Senhor, era um homem, segundo a palavra do Senhor, que vivia em justiça. Ele vivia uma vida com a justiça de Deus do seu lado, ele desviava-se do mal, era um homem de respeito. Irmãos, e aquelas coisas, aquelas qualidades que apareceram na vida daquele homem, deu para ele também uma boa reputação entre os homens, entre os próprios anciãos. Irmãos, dizia a palavra do Senhor num certo lugar, onde ele tem saudades do tempo em que ele andava pelas ruas, e os anciãos se levantavam quando ele passava, irmão, sinal de respeito, que aquele homem era um homem de respeito, uma pessoa que tinha, irmãos, peso na sua vida, tinha um peso de justiça na sua vida. Irmãos, e quando apresentaram-se os filhos de Deus na presença do Senhor, irmãos, apresentou-se também o outro poder, irmãos, de uma maneira sorrateira, de uma maneira, irmãos, ele apresentou junto com os filhos de Deus na presença do Senhor. A Irmandade pode até perguntar, mas como que pode o outro poder se apresentar na presença de Deus? Irmãos, lembre-se que que Deus é onipresente, ele é onisciente, é onipotente. Deus está em todos os lugares. O outro poder não está, mas Deus está. E Deus permitiu que ele chegasse aonde o Senhor estava, porque o Senhor já estava lá. Os irmãos pensam que Deus está só aqui entre nós, Deus está só no céu. Deus está em todos os lugares, é onipresente. O poder do Senhor e a sua presença chega até no inferno, irmãos. Todo lugar está o Senhor. Ele opera, ele faz obras e maravilhas de acordo com a sua vontade, porque ele é Deus. Nada escapa desse poder de Deus. E o outro poder, então, irmãos, quando ele abriu a porta, irmãos, para ele observando, porque, irmãos, o Senhor sabia que o outro poder já tinha visto Jó. Tinha observado nele uma justiça. O Senhor pergunta para ele, viste como é prudente, como é prudente o meu servo Jó, que é prudente e desvia-se do mal, caminha desviando-se do mal, caminha reto e desviando-se do mal, como é justo o meu servo Jó, diz a palavra do Senhor. Irmãos, o inimigo, ele desafiou Deus, disse, mas também ele serve a um Deus em vão, a um Deus que não tem poder, ele sabe a quem ele está servindo. Ele é próspero, ele é abençoado porque ele serve a Deus. Né? Então ele tem essa prosperidade, por isso que ele serve. Ou seja, ele não te serve porque o Senhor é Deus, ele te serve pelas coisas materiais que estão nas mãos dele, pelas coisas que ele recebeu da tua mão, por isso ele te serve. Mas, irmãos, e era esse ponto que o Senhor queria mostrar para Jó, e o que o Senhor queria mostrar também para o outro poder, e o que o Senhor quer mostrar para nós nesta noite.
Nós não venhamos servir a Deus pelas coisas desta vida, porque elas acabam. Se nós servimos a Deus pelas coisas materiais, assim como elas vêm, elas podem ir. Ao contrário, até mais rápido do que elas vieram. Porque para vir geralmente é mais demorado, mas para ir é muito rápido. Não é, irmãos? Então, irmãos, não podemos servir a Deus por estas coisas. Não. Mas se Deus me amar, Deus me abençoa. Irmãos, nós somos abençoados por Deus porque Ele nos ama de qualquer maneira. Ele não esperou nós sermos bonzinhos, nós sermos transformados. Disse a palavra do Senhor que Deus prova seu amor para conosco, com quem enviou o seu Filho, o seu único Filho, para o perdão dos nossos pecados, quando éramos ainda pecadores, diz a palavra do Senhor. Ele não esperou a nossa regeneração, não esperou que nós transformássemos a nossa vida. Ele nos amou e provou o seu amor para conosco quando estávamos ainda no pecado. Glória ao nome do Senhor. E mostrou para nós a sua misericórdia e para todo homem, mostrando a misericórdia de Deus. Não é por estas coisas que nós servimos ao Senhor, e os nossos olhos não podem estar nestas coisas, porque dias virão, irmãos, e muitos já estão agora, em que esta parte na nossa vida será provada. O Senhor permitirá que sejamos provados, para mostrar ao Senhor e a nós mesmos que nós servimos a Deus em espírito e em verdade, e não pelas coisas desta vida. Glória ao nome do Senhor. E muitos já estão passando por isso, irmãos. E quando falamos coisa desta vida, irmãos, é até difícil pregar essa palavra, irmãos, porque todos nós entramos junto na mesma condição. Não é o pregador melhor do que ninguém. Não é o pregador melhor do que, ou tem nenhum privilégio que os irmãos não têm. Todos nós estamos, irmãos, nesta mesma caminhada, juntos, sujeitos às mesmas situações. Nós também. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aconteceu que o Senhor permitiu que Jó fosse tocado, irmãos, aos seus bens materiais, mas não só isso, foi tocado na sua família, nos seus filhos. Foi tocado, irmãos, naquilo que nós temos de mais valoroso na nossa vida. Porque aquele que ama os seus filhos, irmãos, para nós é Deus no céu e nossos filhos na terra. Não é assim, irmãos? Todos nós temos um amor no Senhor, acima de tudo, mas depois nós amamos também os nossos filhos. E muitos dos pais, irmãos, não pensam se precisa dar a vida pelos seus filhos, não tem que, já está pensado esse assunto, não é, irmãos? Está pensado. Se nós entregamos a nossa vida para salvar o nosso filho, não temos que nem pensar, já está feita essa decisão há muito tempo. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, Jó passou por isso. Jó passou por esta hora. Estava ele, irmãos, chegou lá, não é? De repente chegou uma notícia que houve granizo, todos os seus gados acabaram, toda a sua riqueza acabaram, até os seus servos morreram, só um escapou para dar a notícia. Aí depois, irmãos, deu-se uns ventos, 4 ventos na casa, por certo, um terremoto, um furacão, um tornado, não sabemos, deu-se um vento nos 4 cantos da casa e acabou com seus filhos, com as suas filhas. Eram 3 filhas, acabou com tudo, irmãos. Irmãos, não dá para imaginar uma situação dessa. Não dá para imaginar uma situação dessa. Aquele homem, ele não ficou feliz, irmãos. Eu tenho o Senhor. Não, eu tenho o Senhor, Ele é o meu consolo, Ele é a minha força, Ele é a minha salvação, mas ele entristeceu. Em prantos ele disse, recebemos de Deus tanto bem, não receberemos deles também essas coisas? Receberemos. Mas não era de Deus, irmãos, Deus somente permitiu. Não era do Senhor aquilo, Deus somente permitiu que ele passasse por aquilo. Irmãos, de repente, apresenta o outro poder novamente na presença de Deus e diz, Senhor, o Senhor fala, viste como é prudente meu servo Jó? Em tudo permanece fiel e não nega a Deus com as suas palavras? Mas é claro, ele serve a Deus de balde. Pele por pele, diz o povo, não é? Toca na pele dele para ver o que acontece. A hora que chegar a dor, ele blasfema. Pode tocar na pele dele. Mas na alma dele você não toca. Na alma dele você não toca. Aí não. Porque a alma dele me pertence. A alma de Jó me pertence. Irmãos, diz a palavra que ele foi tomado por uma chaga maligna, né, irmãos? E aquilo coçava e ele pegava cacos de
de cerâmica, caco de não sabemos do que, de telha, e coçava as suas chagas. Irmãos, tanta agonia ele sentia, mas em tudo, irmãos, por certo ele gemia de dores, por certo, né, irmãos, de desespero, até o ponto que a esposa dele perdeu a paciência. A própria esposa perdeu a paciência. Ele diz, ainda você... Não, se eu errar um pouquinho nas palavras, faz muito tempo que eu não leio esse capítulo, esse livro, a Irmandade me perdoa e me ajuda a corrigir depois. Mas sua esposa disse para ele, serve ainda você, permanece fiel, serve ainda esse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Como quem diz, se você amaldiçoar Deus, ele te mata e acaba com tudo isso. Mulher, como tu falas, qualquer Lucas fala, eu vou amaldiçoar o Senhor? Jamais. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, então o Senhor permite estas coisas que acontecem, irmãos, como nós estamos vendo a situação em que o mundo está, né, irmãos? Deus sabe o porquê. Hoje nós não estamos entendendo ainda, nós não sabemos, mas Deus sabe o porquê de toda essa situação. Mas, irmãos, recebe os conselhos que Deus tem dado para o servo de Deus dar para a Irmandade. Esses homens não estão fazendo isso para seu benefício próprio, irmãos. Servo de Deus, eu sou testemunha porque assisti muitos cultos do Brasil. Servo de Deus, colocaram médicos para dar conselho para a Irmandade, colocou anciães para dar conselho para a Irmandade, servo de Deus mais antigos, irmãos. O que eles estão ganhando com isso, irmão? Responde esta pergunta. O que eles estão ganhando com isso? É o Espírito de Deus no coração daqueles irmãos para proteger a Irmandade. Ninguém, irmão, ninguém pode dizer que não há ensinamento, irmãos. Ninguém pode dizer que o Senhor não tem nos ensinado, irmãos, como não só a sua palavra, mas como conduzir-nos nesta situação. Os conselhos estão aí, recebe os conselhos que vêm dos homens de Deus, irmãos, glória ao nome do Senhor, porque o Senhor está te ensinando você passar por essa situação, glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, o Senhor preparando um caminho, mas o Senhor sabe porque Ele permitiu tudo isso acontecer na terra, Ele sabe, eu não posso responder porque Deus não me mostrou ainda, mas irmãos, um dia nós vamos entender o que o Senhor permitiu nesta hora para todos. Jó não sabia. Ele pensava que era a mão de Deus que estava sobre ele. Nós acabamos de ler aqui. Ele pensava, ao ponto que ele disse que, oxalá que o meu desejo fosse cumprido, que Deus colocasse essa mão sobre mim e acabasse comigo. Pelo menos no esquecimento eu não sentiria mais as minhas dores e nem a minha aflição no meu espírito. Ele falou estas palavras, né, irmãos, porque ele sentiu sozinho. Quando aquelas chagas tomaram, ninguém sabia o que era, podia ser lepra, podia ser outra coisa. Seus amigos foram todos embora, foram todos os amigos embora. Vieram depois esse aqui, Elifaz, Bildade, vieram esses amigos para consolá-lo de distância, ficaram longe lá aconselhando ele. Mas aqueles conselhos mais feros, irmãos, palavras pesadas. Você pecou, você cometeu pecado, por isso está caindo sobre você. Não era nada disso, irmãos, não era nada disso. Deus estava mostrando para nós, para ele e para o outro poder a sua justiça. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, diz ele aqui que o Senhor, irmãos, o Senhor é o que faz para nós toda a nossa obra de salvação. O Senhor permite passar o que nós estamos passando agora, essa dificuldade que nós estamos passando, irmãos. E, irmãos, nós precisamos ter, irmãos, no nosso coração, o entendimento do que o Senhor está falando conosco. Não perder isso aqui. Irmãos, servos de Deus, servas de Deus. Às vezes, irmãos, nós podemos atribuir a Deus a culpa de tudo que está acontecendo. Mas nós não sabemos qual é a razão de tudo isso. Jó não sabia. Ele pensava que era o Senhor. Ele queria saber o que foi que eu fiz. O que eu fiz para cair nessa situação. O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Não é? Ele foi falando. Irmãos, até nos outros capítulos mais para frente, a Irmandade vai ler lá e depois vai ler e entender. Que o Senhor chega e começa a falar com ele. Jó, eu tenho umas poucas perguntas para te fazer. Eu quero que você me responda. Quero que você me responda, Jó. Onde você estava quando eu firmei a terra e fundei toda a terra? Onde você estava? Quem deu conselho para mim quando eu firmei os céus e coloquei lá a Ursa Maior, o Orion, quando eu firmei os 7 estrelas, mostrando as constelações para ele?
Irmãos, tem ideia o que o Senhor estava mostrando para Jó naquela hora? Jó, eu criei todo esse universo. Quem que me deu conselho, Jó? Foi você? Glória ao nome do Senhor. Eu criei todas as coisas, Jó. Você está morrendo aí pela tua miséria, mas eu estou aqui, Jó. Eu criei tudo, Jó. Você está aqui na minha mão. Esse planeta, esta terra, este universo está na... Jó, fui eu. Onde você estava quando eu firmei toda esta sabedoria e coloquei nela todas elas na... Onde você estava, Jó? Irmão, onde você estava quando Deus criou todas as coisas? A tua alma, o teu espírito, teus filhos, a tua casa. Onde você estava quando Deus criou todas as coisas? Irmão, nós não temos resposta para o Senhor, irmãos. É muita sabedoria, é muito poder, é muita glória que nós não entendemos ainda, mas temos que confiar no Senhor de todo o nosso ser, sabendo que Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor começou a fazer pergunta para eles. Irmãos, coisas que hoje a ciência sabe também já, não é? Como se formam os ossos no ventre da mulher. Fala, Jó, fala, explica para mim. Foi fazendo perguntas, irmãos, perguntas e perguntas. Chegou no ponto que ele disse: Senhor, colocarei a mão sobre a minha boca e não falarei jamais, porque a minha sabedoria não alcança a tua, Senhor. A tua é muito maior. Irmãos, o Senhor conseguiu, claro, Ele sempre consegue, mas o Senhor conseguiu mostrar, tirar Jó daquela miséria que ele estava e trazer ele um pouquinho perto de Jó. Você está muito miserável. Vou te mostrar um pouquinho mais do que você é para mim, Jó. O que você é para mim. Você é maior do que a tua miséria para mim. A tua alma é o que eu estava falando para Jó, irmãos. E o que eu já tinha falado para o outro poder. Viste como é prudente o meu servo Jó? Eu estava falando para Jó, você é muito mais do que a tua miséria para mim. Irmão, você é muito mais do que você está passando para o Senhor. Servo de Deus, temos famílias enlutadas nesse momento, que devem estar numa grande dor, grande tristeza. Senhor, e agora? Senhor, e agora? Servo e serva de Deus. A dor do luto só Deus pode consolar. Nós não temos como consolar. Só Deus pode trabalhar. Só o Senhor pode entrar. Mas sabe, irmão, irmã, você que está aí, a tua miséria e a tua dor é muito menor do que o poder de Deus e o que você representa para o Criador. Muito maior. Então, receba nesta noite a fé de crer na força e no poder de Deus, que tem tudo na sua mão, tudo na sua mão. Um dia você estará também junto com o Criador e entenderá aquilo que hoje nós não entendemos. Mas porque não entendemos, irmãos, não quer dizer que não é verdade. Não quer dizer que não é. Não, irmãos. Não quer dizer que não é. Eu vejo todos os dias. O sol amanhece, ele aparece de um lado do horizonte, atravessa o dia inteiro e vai para o outro lado. Repete-se todos os dias, não é? Vemos, irmãos, os planetas movendo no espaço. Nós não entendemos claramente como é isso, mas porque eu não entendo não quer dizer que eles não estão lá, e o movimento está acontecendo, porque o poder de Deus está trabalhando. Aquilo que você não vê hoje, aquilo que você não entende hoje, mas saiba que o poder de Deus está trabalhando e jamais deixará de trabalhar. Irmãos, Jó no final ele entendeu, no final, depois de sofrer tanto, irmãos, mas não era por causa dos erros de Jó, não. Não era. Não era por causa da fraqueza dele, não era, irmãos. Não, não era nada disso. Era o próprio Deus, irmãos, trazendo para Jó e para nós o ensinamento daqueles aqueles que devem confiar no Senhor. Irmãos, dificuldades na vida nós passamos. Alguma delas nós trazemos sobre nós. Nós mesmos trazemos sobre nós. Não é? Nossos erros, nossas atitudes, nossa rebeldia, nossa desobediência, nossas aventuras. Aventuramos, pagamos o preço, não é? Muitas delas nós trazemos sobre nós. E que o Senhor nos ajude quando essas coisas acontecem, para que reconheçamos o nosso erro e mudamos a nossa vida. Quando reconhecemos o nosso erro, confessamos diante de Deus,
irmãos, e mudamos a nossa vida, o Senhor apaga tudo que passou e começa tudo de novo. Glória ao nome do Senhor. Mas, irmãos, tem coisas que não estão na nossa mão. Jó estava nas mãos de Deus. Não é? Não estava nas mãos dele. No entanto, o ressentimento quis entrar, mas não ficou. A tristeza quis entrar, mas não ficou. Os irmãos conhecem a Escritura, se não conhecem, lê lá. A última parte, o último capítulo de Jó. Jó glorifica a Deus pela sua bondade, pela sua sabedoria e pelo seu poder. Por quê? Ele entendeu o plano de Deus. Ele entendeu a mão de Deus. Ele entendeu que o Senhor estava com ele e que o Senhor faz o que lhe apraz. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, a tua vida, as tuas condições estão nas mãos do Senhor. Se está te faltando força, o Senhor te dará força. Se está te faltando condição, o Senhor te dará as condições. Esteja sempre dentro da palavra do Senhor. Dela não vai nem para a direita nem para a esquerda. Dentro da palavra, a força do Senhor te conduzirá. Quando você não tiver condição, a mão do Senhor te mantém. Quando as tuas forças acabarem, Ele te dará a tua força. Quando os teus alentos acabarem, o Senhor te alentará, mas a mão do Senhor não nos deixa, porque nós temos um valor para o Senhor. Cada um de nós, irmãos, temos um valor. E Jó tinha um valor para o Senhor. Muito grande. Ah, mas Deus não precisa de mim, eu não valo nada. É verdade, para nós, irmãos, comparando com o poder de Deus, quem somos nós? Mas se o Senhor não nos amasse, irmãos, quem seríamos nós? Qual é o nosso valor? É o valor do amor de Deus. Então é muita coisa. É o valor do amor dele. Não é? É o valor do amor dele. Então vale muito para nós. Para concluir a palavra. Irmãos, às vezes tem numa casa um filho que se desvia para o caminho do mal. Vai. Não é? Todos se revoltam. Mas a mãe que gerou, que tem um amor entranhável, não é? Chega um momento que as coisas vão indo, de repente a mãe se levanta com uma força, irmãos, que é uma força dada por Deus até, que é o amor entranhável, que o Senhor fala que Ele nos amou com amor entranhável. Por que um amor visceral, um amor que vem das vísceras? Porque foi gerado dentro dela. Tudo foi gerado dentro dela. Ela sabe, ela conhece, ela ama aquela criatura que vive. Está lá perdido, mas para ela não está. É mãe. De repente ela se levanta na família e fala, não, meu filho é aqui. E coloca ele no seu lugar. E exige que toda a família respeite o quê? O valor daquela pessoa talvez não seja tanto, mas para ela, qual é o valor daquela pessoa, daquele momento em diante? É o valor do amor que a mãe tem para com ele. Todos param e respeitam pelo amor que a mãe tem por aquele filho. Ou o pai. Qual é o teu valor, irmão? Teu valor é o amor de Deus. É o amor dele para cada um de nós que estamos aqui. Irmãos, você quer saber como Deus provou seu amor para contigo, para conosco? Ele entregou o seu filho, o seu unigênito filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quando éramos ainda pecadores, já tínhamos este valor pelo amor de Deus que está derramado sobre nós. Esse é o teu valor, irmão. Esse é o teu valor, irmão. Você que está chorando, que está em lágrimas, como Jó estava. Enxuga as tuas lágrimas, levante a tua cabeça, o Espírito Santo te ajudará. Glória ao nome do Senhor. É a palavra que Deus manda para nós nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Bendito é o Senhor.